Muito bem, agora 12 horas e 13 minutos em Manaus. Muito obrigado pela sua grande audiência. Estamos iniciando a partir de agora pelos estúdios da Band Amazonas, mais uma edição do seu programa Câmera 13, o programa da nossa gente. Há exatos 14 anos o programa está aqui de portas abertas, atendendo todos os nossos queridos amigos da capital, do interior do estado do Amazonas, ouvindo as nossas comunidades. Enfim, hoje, terça-feira, 9 de junho, dia do porteiro. Queremos parabenizar assim todos os grandes profissionais da área, tá certo? Tanto do Distrito Industrial, bem como toda da capital do estado, bem como também o interior do estado do Amazonas. Enfim, muito obrigado a essa profissão sensacional. Parabéns a todos vocês. E hoje, dia 9 de junho, queremos também registrar em grande estilo o aniversário da nossa querida cidade de Barreirinha, né? A princesa Lido Ramos, próximo à minha querida cidade de Parintins, a Ilha Tupinabarana. Parabéns então a todos os nossos amigos da cidade de Barreirinha, que hoje completa mais um ano de vida. Para quem não sabe, Barreirinha também é conhecida como a terra do caju, tá certo? E você também pode ajudar a produzir o programa de hoje e de amanhã, quarta-feira e de outros dias. É só você entrar em contato com a produção do Câmera 13, através dos números que já estão aí na sua tela, através do WhatsApp do programa e também pelo Facebook do Câmera 13. Facebook, programa Câmera 13. Ligue, participe, será sempre uma honra estarmos juntinhos de você. Bom, agora às 12 horas e 14 minutos em Manaus, nós vamos fazer uma viagem até a zona norte da cidade, ali um giro comunitário, onde nós iremos até o bairro Aliança com Deus, onde a comunidade acionou o programa da nossa gente, e como sempre, nós fomos lá para tentar resolver a questão de algumas ruas. Bota na tela. O programa Câmera 13, o programa da nossa gente, hoje está aqui no bairro Aliança com Deus, zona norte de Manaus. Esta é a rua Muracatiara, que deveria interligar com a Avenida Margarida. E logo em cima é a rua Rosário do Sul. Essas três ruas estão completamente destruídas devido ao tempo, né? Chuvas, os carros que acabaram com elas. E é claro, a comunidade acionou o programa da nossa gente para tentar chamar a atenção do poder público municipal, uma vez que por aqui entrar de carro é um verdadeiro sacrifício. O Edilson mora aqui, precisamente naquela casa, há 3 anos. E durante esse tempo já fizeram várias solicitações ao poder público e até agora não foi atendido. Ainda não foi feito nada ainda, né? Promessa, né? De muita gente, né? E eu limpo essa rua aqui na enxada, né? Jogo todo o lixo fora. Rua só no nome, né? Porque rua na verdade não existe. Aqui os marginais descem para fumar droga, o tráfico, é tudo junto. Entendeu? Você está vendo aqui que a gente não tem rua, aqui é uma igreja, mas a gente não pode deixar o carro. Ficaram de vir aqui, quando eles vêm na principal, mas não chegam até aqui a comunidade. E essa rua aqui, ela foi feita só 50%. Essa rua aqui que você está vendo aqui, já houve vários homicídios, né? E essa rua também aqui é um caminho para droga. Pessoas passam por aqui, se refugiam aqui no mato usando droga, coisa que a gente aqui, todos os moradores estão sujeitos, né, a de repente acontecer qualquer coisa, um estupro, um assalto. Eu já fui assaltada aqui. Vizinho nosso que deixa o carro lá em cima para poder chegar na Rosário do Sul, porque as condições é isso, ó. A minha moto tem de ser, se for moto pequena, não entra aqui na rua. Nosso bairro está abandonado. Não é só a Rosário do Sul com a Rosário do Lírio. Todas as ruas daqui do bairro, se você fazer a filmagem aqui, você vai ver que está um abandono total. O Câmera 13 mostrou os problemas aqui nas ruas Muracatiara e Rosário do Sul, que são localizadas no bairro Aliança com Deus, zona norte de Manaus. Agora, com a palavra, a Secretaria de Infraestrutura do município de Manaus. As imagens são de José Diogo, a reportagem de Ademilton José, para o programa da nossa gente. Nós somos às 12 horas e 17 minutos na capital do estado, então essa aqui. Muito bom, às
12 horas e 17 minutos, já em nossos estúdios, o meu querido amigo doutor Sidney Chalub, que já vai participar do quadro Alô Doutor, né? Mas, com relação a essas duas ruas, Rosário do Sul e Muracatiara, ali no bairro Aliança com Deus, seria bom que os nossos amigos da Secretaria de Infraestrutura fossem até lá para conferir a real situação da comunidade, até porque os moradores estão sendo prejudicados por esses buracos, e outra que também as ruas não oferecem condições para o tráfego dos veículos, né? Então a comunidade pede socorro por parte do Poder Público Municipal. Meu querido doutor Sidney Chalub, mais uma vez, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Câmara 13, o programa da nossa gente. Como sempre, né? O doutor Sidney já é um dos sócios do programa, né? É uma satisfação retornar, e hoje, muito mais do que a gente falar de saúde, nós vamos fazer uma orientação e uma denúncia em relação às condições de saúde que está vivendo a nossa população, principalmente com esse momento que nós estamos vivendo das chuvas de Manaus, das alagações que nós estamos tendo, e dar uma orientação para tentar diminuir as doenças infecto-contagiosas e como você tem que lidar em relação a principalmente cuidado com a água e com os alimentos. Exatamente. Sobre esses cuidados, nós estamos às 12 horas e 19 minutos. No último sábado, a apresentadora Socorro Sampaio, juntamente com a equipe do Câmara 13 e o Dr. Sidney, nós estivemos ali no Beco da Bomba, no bairro de Educandos, na zona sul da capital do estado. Então a situação é muito crítica e como o assunto é saúde, a gente vai acompanhar essa matéria e em seguida a gente vai debater esse assunto que é muito importante para todo o estado do Amazonas. Na tela. O programa da nossa gente, mais uma vez, volta ao bairro de Educandos, zona sul da capital do estado. Hoje nós vamos falar sobre as doenças provenientes das enchentes. E, é claro, a apresentadora Socorro Sampaio trouxe o doutor Sidney Chalub para falar com a comunidade e saber de que forma eles estão vivendo aqui nessa área. Se não bastassem todos os transtornos que uma enchente traz, ainda, após o recuo das águas, o alto risco de contaminação que expõe a população a inúmeras doenças, como explica o médico Sidney Chalub. Olha só, tudo contaminado, olha aí, e tem até larvas aqui dentro. Isso aqui para contaminar, para dar infecção intestinal, para dar febre tifoide, para dar cólera. Tem que ter muito cuidado com essa água, porque essa água também vai para dentro de casa, né? Contamina também os animais. Bora chegar aqui, a criança está descalça aqui, mostra aqui. Qual é o perigo, hein, doutor? Aqui nós temos perigos, ela pode ter uma infecção, porque qualquer coisa dessa aqui está contaminada. Então, contato pela pele pode deixar uma área aberta, pode deixar uma área exposta. Nós temos latas enferrujadas, risco de tétano, essas crianças têm que ser vacinadas, toda a população tem que ser vacinada, sem falar no risco de contaminação fecal oral. Além de tudo isso que o senhor está falando, a gente quer mostrar também, Ademilton, para o telespectador, os riscos, né, que essas pessoas passam, porque olha, até para descer dessa ponte, para ir para outra, para dar acesso a tantos outros moradores, outras casas, a gente corre risco de cair aqui dentro, né? E muitas crianças acabam tendo que pisar aqui quando vão para a escola, não é? Senhor, quando vão trabalhar aqui, nosso amigo, como é seu nome? Ladico. Seu Ladico que mora aqui, como estava falando, Socorro, ninguém mora aqui por querer, a gente mora por necessidade. É um local subhumano. Subhumano, quer dizer, olha só a situação aí. Pelo meio daqui, ó, esgoto correndo, e essa água contamina, se for água potável, ela vai contaminar, vai levar para dentro de casa. O risco de nós termos infecção, cólera, amebíase. Esse aqui é o Beco da Paz. Vamos chegar mais ali na frente? Olha a situação. Me dá a mão aqui, Socorro. Cuidado para não cair. Vamos lá. Vamos chegar. Beco da Bomba. Também é conhecido como Beco da Bomba. Olha a situação. Olha quanto lixo, quantas... O que se diga, não é que muitas vezes todo esse material que a gente está vendo aqui
inclusive garrafas PET que poderiam ser recicladas, né? São jogadas diárias e não desses moradores que residem aqui. Olha aqui a situação. E essa água, que risco pode trazer para essas famílias? Pois é, essa é uma água contaminada e sem falar que a gente, quando tiver abaixo dessa água, você pode ter cuidado com ratos, principalmente a urina de ratos, que pode causar a leptospirose, que é uma doença gravíssima, que nós temos que ter muito cuidado na nossa população, que tem um potencial até de letalidade. Então, é uma situação, eu diria, de calamidade pública. É uma situação de emergência mesmo, de condição de melhoria da qualidade de vida dessa população. Eu acho que nós temos que tomar consciência disso, a população também tem que tomar consciência disso, ter cuidado com seus utensílios domésticos. Pode entrar na sua casa? Pode. Vamos lá, doutor Sidney. Vamos lá, pode entrar. Entra aí, doutor Sidney. Situação, gente. Olha, é uma situação delicada. Tá aqui as crianças que moram aí com ela. Doutor Sidney, aqui é um perigo muito grande, não só para a questão da segurança da família, mas bem como também a questão da saúde. Não, a condição de saúde aqui mais precária. Sem falar, gente, uma coisa que nós não podemos... Os fios expostos, contato com a água, o risco de choque elétrico, as crianças, olha só. Uma pessoa mais alta, uma criança dessa tem contato com isso. Água e eletricidade é uma combinação catastrófica. Queria fazer uma pergunta para a dona Raimunda. Dona Raimunda, como é que a senhora faz para tomar a água? A senhora compra água mineral ou a senhora recebe essa água direto da torneira? Direto da torneira, a gente recebe essa água, dentro da torneira mesmo. Tipo. E a senhora toma essa água direto da torneira? Direto da torneira, a gente bota um pano no bico da torneira, né, e ferve para tomar. Essa coisa que ela falou do pano no bico da torneira, isso é uma falsa ideia de... porque a maioria dos germes, eles são microscópicos, dona Raimunda. Dona Raimunda, a senhora permitiria que o nosso médico aqui, doutor Sidney Chalub, lhe ensinasse a tantas outras famílias a preparar a água para ser tomada? Preferia, né? A senhora permite? Permite. Quantas pessoas vivem aqui? Viver 5. 5 pessoas, doutor Sidney. Vamos lá, doutor. A senhora tem água sanitária aqui? Tem, no momento não. Olha, isso é uma coisa que tem que ter. A água tem que ser. Não tem nem água aqui em casa também, que desde manhã cedo não está dando água. Vamos lá. Tem que deixar sempre coberto a água. Isso aqui também, além de tudo, isso aqui nós não podemos falar. Isso aqui, ó. Só isso aqui é uma coisinha que pode acontecer até dengue, gente. Porque fica exposta, todas essas águas, então tem que estar sempre tudo fechado. Pegou água, ferveu a água, coloca ela no recipiente fechado. Olha o fio aqui passando no meio da água, olha o que risco iminente dessa situação. E a senhora já teve assim algum acidente com bicho peçonhento? Aranha, cobra, vocês já tiveram diarreia aqui? Já, essa semana quase todo mundo doeu da ruim da barriga, diarreia e vômito, e fomos para o SPA e graças a Deus melhoraram, né? Tomar medicação. Mas aí isso é que é importante, vai e volta, e a situação pode ter sido uma infecção sísmica, mas às vezes pode dar uma infecção grave. Nós estamos comentando que até a febre tifoide, que é uma doença grave, que é um quadro diarreico, que pode dar problema no fígado, e em situações mais graves pode até ter perfuração intestinal. Então tem muito cuidado com essa água, porque a contaminação é pela boca, mão e boca, é isso que contamina, mão e boca. Quando você for fazer no planejamento da casa essas fossas que eles chamam de fossa séptica, tem que ser feito numa área alta e distante da casa. Mesmo a própria chuva vai trazer isso e vai contaminar dentro da casa. Aqui eu tô vendo um alimento, quer dizer, os pães, eu tenho certeza, né? Pãozinho gostoso, né? As crianças acabam comendo, a sua família toda, a senhora mesmo. E estou vendo aqui também, quer dizer, fora da sacola, que poderia proteger os pães. A senhora, eu acredito que se ficar dentro da sacola, não é, doutor Sidney? Qualquer abrir fechado. Sem falar no risco de fungo, né? No risco de passar alguma coisa por cima e contaminar. Então é fundamental a gente ter isso. De preferência, a senhora colocar tudo em ambiente. Pega uma lata, fecha uma lata, coloca isso dentro de um recipiente fechado, porque a mesma mão que manuseia esse pão foi uma mão que pegou alguma coisa que... e vai à boca. As crianças, elas não têm como o hábito de lavar a mão toda vez que pegar esse alimento. Então tem que ter outra coisa também é compartilhar
garfo, colher, porque isso é via de contaminação. Só alimentos ali, sem proteção, ali em cima do seu fogão. Vou dar um exemplo, para lavar, por exemplo, os alimentos, uma verdura, uma fruta, ela tem que colocar, tá? As gotinhas, tá? Para cada litro, a senhora coloca 2 ou 3 gotinhas. Tem que, ó, não pode ser, para lavar alimento também, tá? E de ideal é pegar um conta-gota de remédio para que a senhora tenha este controle. Porque também isso aqui em dose elevada pode ser tóxico para a senhora e para seus filhos. Então, muito cuidado com isso em relação à utilização do hipoclorito. Mas ele é de fundamental importância, principalmente para aqueles alimentos em que você vai levar à boca. Então, tem que ter sempre esse cuidado. Com conta-gotas, né, doutor Cisney? Porque é importante deixar claro. Qualquer coisinha de remédio, você tem conta-gota em casa. A senhora entendeu, dona Raimunda? Em qualquer lugar tem que ter um conta-gota. Para um balde desse aqui, cheio. Ela coloca um balde cheio. Isso aqui, ó, é o suficiente, ó. Enche esse balde, ó. A tampinha. A tampinha para um balde desse de 20 litros, 30 litros, entendeu? Nós que somos médicos, a gente está dentro do ambiente, tem que fazer isso, tem que fazer a coisa, mas a iniciativa começa em casa, começa deste ambiente que vai evitar que as pessoas cheguem no hospital. Por isso que é importante ter uma prevenção, ter uma medicina comunitária, vir aqui os médicos das casinhas, do médico de família, para fazer essa orientação no domicílio, como aqui na Dona Raimunda. Doutor Cid, depois dessa visita que o senhor acaba de fazer com a nossa equipe aqui no bairro de Educandos, qual é a avaliação e qual é a sensação que o senhor teve ao deixar essa área? É uma sensação dúbia, né? Primeiro a gente tem essa beleza natural que nós temos aqui no Amazonas e a coisa, eu estou estarrecido com a condição subhumana, a condição de calamidade pública que vive essa população. É uma população que está exposta ao risco no dia a dia e tem que ter levado em consideração que ela precisa ter muito carinho do poder público, da prefeitura, da Secretaria de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e principalmente da Secretaria de Limpezas e Urbana, porque é uma condição que, se você está em casa e não veio aqui, você não tem noção da qualidade que essas pessoas têm de vida, ou da falta de qualidade de vida. Então não adianta ela ir no médico tratar se ela volta para esse ambiente insalubre. Isso é um ambiente insalubre, um ambiente de risco iminente de saúde, em que as pessoas não têm a menor condição de morar. É estarrecedor. Nós, como profissionais da área de saúde, nós vemos que a gente tem que fazer muito mais do que simplesmente dar remédio. Nós temos que orientar e cobrar do poder público uma melhor condição de qualidade de vida, porque saúde é um bem-estar físico, mental e social. Eles nunca vão ter uma condição física boa, mental, porque não vivem num ambiente social adequado. Então, doutor Cid, não basta cuidar, tem que prevenir, né? Fundamental a prevenção, é fundamental a orientação em relação aos cuidados com água, em relação aos cuidados com alimentos. E a gente comentava aqui, durante correr a matéria, que não é às vezes porque você não tem condição financeira, mas você tem que buscar isso cada vez mais, porque ali é uma situação calamitosa, é uma situação de risco iminente de saúde, principalmente para crianças. Nós tínhamos muitas crianças de pés descalços lá, usando aquela água como se fosse uma coisa rotineira, aquela contaminação. Então é fundamental que a gente pregue isso de forma educacional, porque a prevenção é a base de tudo isso. Agora, doutor, eu queria saber quantas doenças podem ser contraídas, principalmente por essas pessoas que convivem diariamente com esse perigo, né? Na realidade é uma bomba relógio isso. Não, as doenças são as mais diversas possíveis, desde simples lesões cutâneas até risco iminente de morte, como você pode ter um quadro de uma infecção grave. Eu falei sobre a febre tifoide, que é muito comum nessa região. Muito cuidado com as
a leptospirose, que é causado por ratos, sem falar que nós não comentamos que os riscos de acidentes com animais peçonhentos, serpentes, escorpiões, e isso aí leva para dentro de casa. Imagina uma pessoa dormindo e acorda com um bicho desse ao lado. Sem falar nas doenças de transmissão do dia a dia, como a hepatite. É muito comum a hepatite nessa região, é muito comum a cólera. Infelizmente, a cólera é uma doença do terceiro mundo e nós vivemos já alguns quadros catastróficos de cólera aqui no Amazonas com letalidade muito alta. Então, é importante a gente ter noção disso, é importante a gente cobrar dos nossos governantes, porque... E outra, além de tudo, nós temos que orientar a população, porque metade desse lixo aí é a população também que deixa. A gente vai, inclusive, falar depois disso. Apesar de todos esses problemas aí, como se não bastasse também, a comunidade não tem água potável, não tem como usufruir. E hoje, por incrível que pareça, doutor Sidney, de sábado para cá ainda não foi resolvida a questão da água no bairro de Educandos, ali no Beco da Bomba. E já fazem 15 dias, o senhor é conhecedor, que a comunidade está sem esse líquido precioso. E é fundamental, e não só a água chegar, mas chegar com qualidade. Como eu discorri durante a matéria, essa água às vezes passa por esse esgoto, passa por dentro dessa água, a tubulação de água pode ter um pequeno furo e essa água deixa de ser potável. Então, além da falta, tem que ver a qualidade de água que essa população está usufruindo durante o dia a dia. Agora, essa questão do meio ambiente, de preservar essas riquezas que nós temos, como é o Igarapé, o lago ali no bairro de Educandos, todo esse lixo é de responsabilidade também do poder público municipal, mas também de cada um de nós, doutor Sidney, que nós não temos. O morador, por exemplo, de cada casa ali, é responsável pela limpeza do local. E eu vi uma das queixas lá, eu não tenho como jogar lá em cima. Gente, você andar 10 metros, o bem que você vai fazer para sua família, você vai deixar de andar 1 quilômetro para levar no posto de saúde, você vai deixar de perder uma noite de sono com seu filho internado. Então, o cuidado com o lixo, ele é individual de cada um. Então, tem que ter o papel do poder público, fundamental, mas também nós temos que fazer a nossa parte dia a dia. E a gente viu as pessoas jogando da sua janela lixo para dentro do rio. O rio é uma coisa que ele vai secar e vai encher. E no momento da seca é a hora que você tem que trabalhar em cima disso tudo. E mais impressionante é que o carro coletor do lixo poucas vezes passa ali pelo bairro. E quando passa, há uma disputa ainda dos moradores da parte alta com os moradores ali daquela área que está no fundo, que eles não podem levar o lixo lá de baixo para cima. Então fica uma coisa complicada. Doutor Sidney, essa questão da saúde pública é muito delicada. O senhor andou em quase 100 e poucas casas, juntamente com a Socorro. Na sua visão de médico, o que falta, o que o poder público tem que fazer para tentar retirar essas pessoas dali e cuidar com mais carinho de cada uma delas? Nós temos que começar por uma coisa, que é orientação e educação. Depois tirar essas pessoas desses locais insalubres, fazer as limpezas dos nossos rios e igarapés, e para depois que a gente possa colocar esse pessoal. Mas é fundamental a gente começar pela educação. Um país que não tem educação domiciliar, que não tem educação geral, ele não vai evoluir. E o poder público tem que também obrigar essas pessoas da seguinte forma: você faz a limpeza, primeiro tem que fazer a sua parte, tem que limpar rio, limpar igarapé, tirar muitos PETs ali, muitos plásticos que tem muitos anos para degradar, e isso aí, além de falar que é um crime ambiental. Nós temos vários crimes ambientais ali, e aí tira aquele material todo, porque aquilo ali vai causar muito dano para o nosso ecossistema. E aí depois, essas pessoas têm que ser orientadas, depois de retiradas, não retornar mais para aquele ambiente. Então, é tudo por uma questão muito maior de socioeconômico, como eu falei, é um bem-estar físico, mental e social. A parte social dessa população está interferindo no seu bem-estar físico e certamente no mental, porque não dá para viver nesses ambientes de aglomerado. São pessoas que vêm de outras regiões, geralmente do interior, e vêm com esses hábitos. Aqui na capital, com aglomerado de pessoas, você tem que saber conviver em comunidade. Então é fundamental essa orientação, e o poder público tem que limpar, porque aquilo ali
qualquer pessoa da área de saúde, qualquer gestor de saúde que vai ali dentro, ele sabe todos os riscos. É porque vocês não têm noção do odor que tem nessa população, e infelizmente eles se adaptam, os receptores olfatórios se adaptam. Ainda tem isso, que é outra situação, que a pessoa se acostuma com essa coisa ruim, infelizmente. E traz doenças? Com certeza, porque esse ar é contaminado. Esse é um ar contaminado. Então, há degradação ali de algumas substâncias, a evaporação de substâncias. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora, você ainda não tinha andado num lugar como aquele que nós estamos acostumados, né? Ainda não tinha ido no local como o bairro do Educandos, ali naquela parte crítica, né? Nós estamos falando do bairro de Educandos aqui próximo, né? É próximo do centro da cidade, é próximo da região comercial do estado, é próximo do mercado do estado, do mercado municipal. Então, nós não estamos falando de uma coisa muito distante do centro da cidade. Nós estamos falando de um dos bairros centrais, os bairros históricos de Manaus. Imagina como é que deve estar espalhado isso na nossa população. Então, repito, o poder público tem que fazer sua parte, e você também. Você tem que fazer sua parte cobrando. Você, como líder comunitário, como pessoa da comunidade, tem que cobrar, e tem que cobrar também das pessoas que estão em torno, ali, para que não façam o errado. Porque é muito comum a gente ver assim, fulano faz, eu vou fazer. Se cada um fizer a sua parte, isso vai melhorar e muito. 12 horas e 38 minutos em Manaus. Doutor, nessa visita que nós fizemos no último sábado, o que mais te deixou chocado ali? O que mais me deixou chocado foi as pessoas conviverem com aquilo como se fosse de forma natural. Viver nesse ambiente insalubre, nesse ambiente de sujeira, nesse ambiente contaminado. Pessoas ali, a gente viu pessoas andando naquela água como se fosse uma coisa rotineira. E não deixa de ser para eles, né? Mas assim, isso é danoso para a saúde de qualquer indivíduo. Então, a gente não pode se acostumar com o errado. A gente não pode se conformar com a falta de condições socioeconômicas mínimas para sobreviver, porque isso leva todo um processo de retardo no desenvolvimento socioeconômico da nossa população como um todo. 12 horas e 39 minutos na nossa querida cidade de Manaus. Doutor Sidney, a nossa produção também foi às ruas da capital e algumas pessoas fizeram algumas perguntas, né, diretamente ao senhor, e é claro que o senhor vai responder. Coloca primeiro aí, Vicente. Boa tarde, doutor Sidney. Meu nome é Adalgisa. Como eu posso evitar a malária e a dengue dentro da minha casa? Vamos por etapa. Primeiro, a malária, ela é uma doença que está muito relacionado principalmente com desmatamento, com áreas onde você tem um crescimento descoordenado da população, e o mosquito que transmite a malária, ele vive nesse ambiente. Já o mosquito da dengue, ele é diferente. E não só dengue, mas ele produz outras doenças, infelizmente é o mesmo mosquito. Né? Então, você vai ter que evitar deixar água parada, porque o mosquito da dengue, ele precisa de pequenas quantidades de água. Com aquilo que a gente fala, cobrir terra onde tem plantação ou que você coloca alguma coisa e deixa água parada, evitar deixar exposto qualquer coisa, porque uma tampa de refrigerante com água contaminada pode ser um local de criadouro da dengue. Então, a dengue é muito mais nossa responsabilidade do que a malária. Agora, nesse tipo de água, doutor, que nós vimos aí, há a possibilidade deles se proliferarem ainda mais? Por incrível que pareça, nessa água aí não vive a dengue. A dengue, ela vive a malária? Do domicílio. Não, a malária, ela é em ambientes que tem árvores ou que houve desmatamento. Assim como a leishmaniose, ela vive mais em uma área que tenha mais árvore. Então, esse local aí, é difícil a gente ter malária, porque não tem árvore ao redor para a proliferação do mosquito. Vamos lá, Vicente, bota a segunda então para o doutor Sidney responder. Olá, doutor Sidney, meu nome é Raik Oliveira, boa tarde. Eu gostaria de saber como é que a gente pode fazer para evitar a proliferação dessas doenças na nossa casa. Muito boa pergunta, Rai. Primeira coisa, vamos falar da água. Gente, a água tem que ser tratada com água sanitária, que é hipoclorito. Então, você pega 1 litro de água e coloca 3 gotinhas de hipoclorito, deixa durante meia hora, ferve essa água e coloca em um frasco fechado. Essa é a primeira medida. A segunda, lavar os alimentos com hipoclorito. E
E depois, deixar sempre isso fechado. Não sei se você teve a oportunidade de ver que tinha pão exposto ali, a fungos, a mosca, e aquela mosca que ela vem trazendo contaminação, encosta, e as crianças vão ingerir aquilo. Então, a gente tenta fazer a nossa parte, essa é a primeira coisa, evitar contaminação, principalmente oral, e ter cuidado também com as fossas, porque nós temos muita contaminação de fora das fossas para dentro da casa da população. 12h42, vamos mais uma pergunta das ruas. Doutor Sidney, meu nome é Anderson, eu queria saber quais os cuidados a gente tem que ter com as crianças. É fundamental você ter cuidado com a criança. A primeira coisa, as crianças têm que andar calçada, porque além de tudo que nós vemos ali, nós vemos muito ferro exposto, e a criança pode ter uma infecção, então nós temos obrigação de fazer vacinação contra tétano, fazer vacinação contra hepatite nessas crianças, fazer todo o ciclo vacinal e fazer com que essas crianças tenham uma alimentação mais orientada possível, porque a flora da criança, a outra coisa comum também é uma coisa tão simples que se faz, não colocar um objeto da sua boca, uma colher, um garfo, e colocar na boca da criança, porque a flora da boca do adulto é totalmente diferente da flora da criança, e a criança não tem a mesma imunidade. Então, aquilo que talvez não seja uma contaminação grave para você, vai ser para a criança. Então, é essas coisas que nós temos que tratar a criança não como um adulto pequeno, mas uma pessoa que tem uma imunidade, uma defesa mais fraca do que as nossas. Doutor Sidney, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no programa da nossa gente, e as suas considerações finais. Consideração final. Vamos fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a nossa parte. Boa. Cada um tem que buscar o seu papel. Se a gente fizer a nossa parte, talvez a gente não conserte o mundo, mas a gente vai ter um pouquinho de melhora em todas as condições socioeconômicas. Muito obrigado pela sua participação. 12h44. Fim do programa Câmara 13 desta terça-feira. Lembrando que no próximo dia 21 agora de junho, vai ter a 7ª edição da canoagem ali no município de Iranduba, na comunidade 7 de setembro. O tempo foi curto, mas a gente renova o convite para amanhã, no mesmo horário, se Deus assim o permitir. Uma boa tarde, até amanhã.